Se tudo na sua vida muda, o emprego, a pessoa, a cidade, o plano, mas o resultado final é sempre o mesmo. Talvez o problema não esteja na sua vida. Talvez esteja no padrão que você chama de eu. E o pior, você protege esse padrão como se fosse você. E tudo que ameaça esse padrão, você sabota, sem perceber. Pensa comigo. O relacionamento termina, você sofre, reconstrói, segue em frente, arruma outro, diferente, melhor até. 2 anos depois, o mesmo ciclo. O emprego muda, a empresa muda, o chefe muda. O conflito, a sensação de não ser reconhecido, a mesma. O dinheiro entra, você organiza, respira. 3 meses depois, a mesma pressão. Se você prestar atenção, sua vida inteira pode estar rodando no mesmo roteiro. Isso não é azar, isso não é falta de sorte, isso é arquitetura. E existe um momento exato em que esse padrão se instalou em você. E quando você perceber qual foi, muita coisa da sua vida vai começar a fazer sentido. Mas antes de ir fundo, eu preciso que você entenda uma coisa. A maioria das pessoas que assiste um vídeo como esse vai concordar com tudo, vai sentir que faz sentido, vai até comentar, isso sou eu, e vai continuar exatamente igual. Não porque não entendeu, porque entender não é o mesmo que perceber. Entender é cognitivo, é intelectual. Você processa a informação e arquiva. Perceber é diferente. Perceber é quando a informação atinge uma camada que muda como você se vê. Esse vídeo não é para você entender padrões, é para você perceber o seu. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. E essa diferença é o que separa quem transforma a vida de quem só fala sobre transformação. O seu cérebro não funciona buscando o que é bom para você. Ele busca o que é familiar, mesmo que o familiar te destrua. Desde criança você observou o mundo ao redor, como as pessoas se relacionavam, como lidavam com dinheiro, com conflito, com amor, com perda. E o seu cérebro criou mapas, mapas automáticos de como o mundo funciona, de como você precisa se comportar para sobreviver, ser aceito, ser amado. Esses mapas não estão na sua consciência, estão nos seus reflexos, nas suas reações, no que você sente, antes de pensar. O cérebro repete padrões não porque são bons, porque são conhecidos. E conhecido para o sistema nervoso é igual a seguro, mesmo que seja destrutivo, mesmo que te faça sofrer, mesmo que você odeie o resultado. Isso não é fraqueza, é biologia que nunca foi questionada. E aqui está o ponto que a maioria ignora. Esses mapas foram criados por uma versão de você, que tinha muito menos recursos do que você tem hoje. Foram criados por uma criança tentando sobreviver emocionalmente, tentando ser amada, tentando não ser abandonada, tentando não sentir dor. Essa criança fez o melhor que podia. O problema é que você ainda está usando o mapa dela, em situações completamente diferentes, com pessoas completamente diferentes, em uma vida que não é mais aquela. E o mapa antigo continua ditando as respostas. Existe uma camada mais funda que isso, e é onde o padrão realmente vive. Os padrões não operam em uma camada só, eles operam em 3, e quase ninguém chega na terceira. Camada 1, o comportamento visível. O que você vê, o que todo mundo vê. Você procrastina, evita conflito, gasta mais do que pode, se isola quando se sente vulnerável. Esse é o padrão que você tenta mudar com força de vontade. E por isso, falha repetidamente. Porque comportamento é consequência, não é causa. Tentar mudar comportamento sem mudar o que está embaixo é como arrancar erva daninha pela folha. Ela cresce de volta. Camada 2, a crença central. Abaixo do comportamento existe uma sentença que você carrega sobre você mesmo. Eu não sou suficiente. Se eu for vulnerável, vão me machucar. Dinheiro sempre vai ser escasso. Quem eu amo sempre vai embora. Você não pensa essa frase. Ela não aparece como pensamento. Ela aparece como realidade, como a forma que as coisas são. E você age de acordo com ela sem questionar.
Porque para você não parece crença, parece verdade. O problema não está acontecendo com você. Está sendo recriado por você todos os dias. Mas existe uma camada ainda mais funda. Camada 3. A identidade protegida. Em algum momento, você construiu uma identidade em torno do padrão. Eu sou o tipo de pessoa que não consegue manter relacionamentos. Eu sou o tipo de pessoa que nunca tem estabilidade. Eu sou o tipo de pessoa que sempre carrega tudo sozinha. O padrão não é só algo que você faz. Ele virou quem você acha que é. E é por isso que mudar dói. Porque mudar o padrão ameaça a identidade inteira. Não é resistência ao crescimento. É o sistema nervoso tentando manter coerência. A mente prefere sofrer de um jeito conhecido do que prosperar de um jeito desconhecido. Isso explica por que pessoas auto-sabotam no momento em que estão quase chegando. Explica por que relacionamentos terminam quando estão ficando bons demais. Explica por que o dinheiro some quando começa a sobrar. Não é falta de merecimento. Não é falta de esforço. É identidade defendendo seu território. E agora eu preciso te fazer uma pergunta que vai incomodar. Não responde rápido. Senta com ela. Você quer mudar esse padrão? Ou você precisa dele para algo? Porque padrões destrutivos quase sempre oferecem algo em troca. O padrão de evitar compromisso te protege do abandono. O padrão de nunca ter dinheiro te mantém longe da responsabilidade que a abundância exige. O padrão de se sobrecarregar te dá identidade de forte, de indispensável. O padrão de relacionamentos que falham confirma que você não merece estabilidade. E essa confirmação, por mais absurdo que pareça, dá ao cérebro coerência, dá a sensação de que o mundo faz sentido. Padrões não são acidentes, são acordos inconscientes. E enquanto você não identificar o que o padrão protege, oferece ou confirma, você vai continuar repetindo. Se esse padrão sumisse hoje, você ainda saberia quem é? Essa pergunta tem peso, porque o padrão não é só hábito. Para muitas pessoas, ele é a única versão de si mesmas que conhecem. Existe um nome para isso na psicologia. Chama de ganho secundário. O benefício oculto de manter um problema. A pessoa que vive doente recebe atenção que nunca recebeu saudável. A pessoa que nunca termina nada nunca precisa descobrir se era boa o suficiente. A pessoa que sabota relacionamentos nunca precisa arriscar ser realmente conhecida e rejeitada de verdade. O padrão não é burrice, é proteção. Proteção que virou prisão. E a chave dessa prisão está em ver o que o padrão está fazendo por você, não o que está fazendo com você. Quando você vê isso com clareza, a lógica do padrão se dissolve, porque ele só tem poder enquanto opera no escuro. O que muda isso não é força de vontade, não é motivação, não é mais informação, é consciência penetrante. A capacidade de observar o padrão em tempo real, enquanto ele acontece, antes de ser tomado por ele. Viktor Frankl, depois de sobreviver aos campos de concentração, disse algo que sintetiza tudo isso. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolha. Esse espaço é o que você precisa desenvolver. A diferença entre uma pessoa presa no padrão e uma que o transformou não é que a segunda não tem gatilho, é que ela desenvolveu lucidez suficiente para não ser governada por ele. Não é sobre não ter o padrão, é sobre ter consciência suficiente para fazer uma escolha diferente. No momento em que ele se ativa, a maioria das pessoas só percebe o padrão depois da briga, depois da demissão, depois do término. Olha para trás e pensa, eu fiz isso de novo. Isso é consciência retrospectiva. É útil, mas não transforma. O que transforma é consciência presente. Perceber durante. Enquanto o padrão está acontecendo, sentir. Eu conheço esse estado. Eu já estive aqui. Isso não é o momento real, é o gatilho antigo. E nesse momento, escolher diferente. Não sempre, não de uma vez, mas uma vez, depois outra, depois mais uma. É assim que o padrão se dissolve, não por força, por lucidez repetida, uma prática,
7 dias. Toda vez que você se pegar em tensão, conflito, impulso de fugir, de fechar, de explodir, de ceder, pause. Não para resolver, só para observar. 3 perguntas internas. 1. Esse padrão eu reconheço? Já estive aqui antes. 2. O que estou sentindo embaixo do que estou pensando? Não a emoção óbvia, a crença que a gerou. 3. Se eu agir agora, estou respondendo ao momento real ou ao padrão antigo? Você não precisa da resposta imediata. Você precisa criar o hábito da pausa. Porque a pausa é onde a consciência existe. E consciência é o único lugar onde padrão se dissolve de verdade. 7 dias não mudam uma vida, mas 7 dias de pausa consciente começam a mostrar o padrão com uma clareza que você nunca teve. E quando você vê com clareza, você não consegue mais fingir que não vê. Esse é o ponto de não retorno. Não é quando você muda tudo de uma vez. É quando você para de conseguir ser inconsciente, do mesmo jeito que era antes. Você não tem problema. Você tem um padrão que foi construído para te proteger em algum momento da vida e que ficou tempo demais no comando. A questão nunca foi como resolvo esse problema. A questão sempre foi quem eu acredito que sou e o que estou disposto a enxergar. Porque quando a percepção muda, a realidade não tem escolha a não ser mudar junto. Isso não é frase bonita. É como a mente humana funciona. A realidade que você experimenta não é o mundo como ele é. É o mundo filtrado pelos seus mapas, pelos seus padrões, pelas suas crenças sobre quem você é e o que você merece. Mude o filtro e o que chega até você muda. Não magicamente, não instantaneamente, mas inevitavelmente. Porque você começa a tomar decisões diferentes, a reagir diferente, a atrair diferente, a construir diferente. E agora você sabe. Enquanto o padrão for invisível, ele parece destino. Quando o padrão se torna visível, ele vira escolha. Consciência não é destino, é prática diária. E começa agora. Você tem 2 escolhas: voltar para o automático ou continuar expandindo. O próximo vídeo já está na tela. Assiste ele agora, se inscreve no canal e deixa o like. Porque quem busca consciência não para no meio do caminho.